Glória a Deus. Essa semana o pastor esteve ministrando uma palavra. Ele esteve falando exatamente sobre isso, o viver uma nova vida, né? Viver uma nova vida, não uma nova vida como denominação, né? Mas é viver uma nova vida, um novo momento, você passar a viver coisas, vivenciar coisas novas na sua vida. E é em cima do que o pastor esteve ministrando que eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está ali em Isaías capítulo 55, do verso 1 ao verso 9. Vou procurar ser bem breve, irmãos, nós temos que orar, viu? Prometo que eu vou correr um pouquinho, vou ser breve. Vou procurar ser breve na ministração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1 até o verso 9. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, tua palavra foi lida, Senhor. Nós queremos ministrar, Senhor, através daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Senhor, já nesse altar, através de viver uma nova vida, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas que ela alcance lugar em cada coração e ela caia como uma semente caindo em uma terra fértil. Que essa palavra venha dar frutos no nosso interior. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, porque tu és Deus que fala, e que não haja nenhum outro espírito ousando se manifestar ou sequer falar nesse lugar, porque somente ao Senhor nós damos total liberdade. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o Senhor, Ele diz aqui na sua palavra, no verso 9, e eu quero me deter um pouquinho mais nesse versículo. Ele diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o que eu percebo nessa palavra é que o Senhor está no nível muito alto e nós estamos no nível baixo. O nosso nível é inferior. Pastor, isso é fácil, é só ler e eu já entendi. É porque ele diz isso, ele diz, e assim são os meus caminhos. Ou seja, os meus caminhos, eles são muito mais altos do que os vossos caminhos. E ele ainda diz mais, ele diz que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos. Nessa palavra, irmãos, há duas afirmações aqui. Ele diz que há dois caminhos, um caminho alto e um caminho baixo. Assim como há dois níveis de pensamento, um pensamento alto e um pensamento baixo. É o que está me dizendo a palavra do Senhor. Existem os caminhos planos, que são os caminhos rasteiros, e também existem os caminhos elevados. Até aqui nós entendemos.
Amado, nós estamos começando esse ano, né? Primeira terça-feira do ano. E o que eu gostaria que acontecesse realmente nessa noite é que Deus nos leve a entender que existem caminhos que estão acima daquilo que nós temos vivido até hoje. Existem caminhos mais altos do que os caminhos que você tem vivido até hoje. Existem outras situações que nós não estamos vendo, mas que eles existem. Existem coisas melhores ainda, né? Existem coisas melhores que você pode viver. Nós podemos viver coisas melhores. E eu não estou aqui para te falar de bem material, não. Se você veio nessa noite, eu vou buscar a minha bênção material. Não, é isso que eu vim lhe falar. Deus nos dá opções, irmãos. A opção que o Senhor nos dá, Ele diz que nós podemos continuar na mesmice. Nós podemos continuar esse ano vivendo as mesmas coisas que vivemos no ano passado. Nós podemos viver uma vida de rotina, uma vida sem nenhuma mudança. Nós podemos viver esse mesmo plano que nós vivenciamos no ano de 2015. Podemos viver isso. Ou você acreditar que há um caminho excelente e passar a viver um caminho melhor. Como estou entendendo isso? Você deve acreditar, pastor, eu creio que há um caminho melhor e que eu posso viver uma vida melhor do que a vida que eu vivi até hoje. Você pode viver melhor. Eu parei para pensar nessa palavra e disse, Senhor, eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu posso passar a ser melhor amanhã, pensar em ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Como é que eu faço isso? É estar na presença do Senhor. É entender que Deus tem coisas melhores para mim. Deus tem coisa melhor, irmãos. Se Deus diz isso, então nós podemos viver o melhor. Amém, queridos? Nós podemos viver o melhor. Eu posso viver o melhor. Eu quero pensar um pouco, te levar a pensar um pouco em... Eu não sei quantos aqui já tiveram água de poço. Já bebeu água de poço? Quem é que já teve água? Já, Davi? A água de poço, ela é boa, até conhecer a água encanada, não é verdade? A partir do momento que você conhece uma água encanada, você diz assim, opa, peraí, água de poço é boa, mas água encanada é melhor ainda. Não é melhor ainda, irmão? Você poder ir lá abrir um chuveirinho, olha que maravilha, irmão. Abre o chuveiro, pronto, é aquela aguinha refrescante, gostosa. E a água de poço, geralmente é barrenta, mas, em último caso, a necessidade obriga o sapo a correr, não é assim? A necessidade obriga, às vezes, você a tomar um banho com água de poço. O dia que você descobre que tem água encanada, e ainda por cima, que ela pode sair quentinha, pronto, você não quer mais água de poço. Assim também, irmãos, é aqueles que viveram uma vida de lamparina. Quem aqui já usou lamparina? É mesmo? É ruim demais, né? Lamparina, aí o teto fica tudo preto, né? Assim, aquela fumaça preta, até descobrir que tem luz elétrica. Existe energia elétrica que eu posso apertar um botão, pronto, acendo a luz. Então, a partir do momento que eu conheço coisas melhores, eu tenho que viver coisas melhores. Eu não posso mais voltar atrás e dizer para os irmãos que água de poço é boa. Eu não posso dizer que luz de vela é boa, porque eu conheço essa luz elétrica, eu sei que é melhor. Eu sei que é melhor um ar-condicionado do que um ventilador, ainda mais batendo a hélice. Você já teve ventilador barulhento na sua casa? Não é ruim demais, irmão? Tu não consegue dormir. Parece um helicóptero dentro do quarto. E se desligar, aí fica pior ainda. Então é melhor você dormir com o helicóptero, não é assim? Então, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Existem coisas melhores. Assim, do mesmo jeito que eu lhe falei, você pode viver coisas melhores na sua vida espiritual. Entenda bem. Do mesmo jeito que nós podemos viver e ter coisas melhores aqui nessa terra, humanamente falando, você também pode ter coisas melhores espirituais. Você pode ter coisas melhores. Ou você vive o caminho de Deus, ou vai viver sob a sua própria direção.
Ou você entende que Deus tem caminhos perfeitos para nós, ou você entende que Deus tem os pensamentos dele são mais altos do que os seus, ou você vai viver a mesmice. Você sabe que dois corpos não podem habitar o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço, não é isso? Isso é lei de física. Então dois corpos não habitam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então você também não pode habitar o seu pensamento, habitar com o pensamento de Deus. Você deve deixar que o Senhor conduza a minha vida, porque a partir do momento que eu dirijo a minha vida, a partir do momento que eu digo, não, eu vou seguir agora os meus caminhos, eu não vou seguir o caminho de Deus, porque dois corpos não vão habitar o mesmo lugar. Como estou entendendo esse raciocínio? Não pode habitar. Ou eu passo a viver a vida que Deus tem para mim, ou eu vou continuar vivendo na mesmice. Eu vou viver na mesmice. Nosso caminho é falho, irmãos. Portanto, eu lhe convido nessa noite a andar no caminho que Deus tem preparado para você. Trilhe o caminho que Deus tem preparado. Porque Deus tem preparado um caminho para cada um de nós, e o que Ele tem é o melhor. Ele tem sempre o melhor, irmãos. Deus tem sempre o melhor. Os planos de Deus são os melhores planos. Os nossos planos são falhos, mas o de Deus não falha. Nós estamos todos aqui vivendo no mesmo espaço físico, porém, irmãos, existem pessoas vivendo um nível mais elevado. Mais elevado, por quê, querido? Por que nós vivemos no mesmo espaço físico e tem pessoas que vivem uma vida espiritual melhor do que a outra? Porque é uma questão de foco, é uma questão de alvo, é uma questão de propósito, é uma questão de princípios. Ou o seu propósito, os seus princípios mudam em 2016, ou então você vai continuar vivendo uma vida espiritual medíocre. Quando eu digo medíocre, eu digo na média. Entende, irmão? Ah, pastor, mas o que eu faço aqui dentro já está bom. O que eu faço já está bom. Eu vou para o culto, já tem gente que prega, a gente às vezes pensa assim, mas sabe o que é isso? É um nível um pouco mais elevado. Olha, tem gente que prega, tem outro que louva, tem outro que varre o templo. Para que eu vou me envolver? Você vai continuar vivendo na mesmice. Você pode viver uma vida melhor com Deus. Você sabe que você tem mais para dar para Deus, querido? Sabia disso? Nós podemos dar mais. Nós podemos nos envolver mais. Existe uma dimensão espiritual diferente daquilo que você conhece. Basta começar a se dar mais para Deus. Como eu faço isso? Se envolva mais. Leia mais a sua palavra. A palavra de Deus está aí. Irmão, há pessoas aqui que com certeza passaram 2015 inteiro sem ler um capítulo da Bíblia. Só leu na escola bíblica dominical. Duvido se não aconteceu isso. Termina o ano, você não leu nada. Aí chega no final do ano, a mesmice. E entra 2016 e a mesmice, a mesma vida medíocre, espiritual. Como é que eu faço para crescer? Eu tenho que buscar mais de Deus, porque eu sei, Deus deixou registrado que Ele tem um caminho mais alto. Os caminhos dele são mais altos do que os meus. Os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Então há um caminho diferente do caminho que eu traço para a minha vida. Há um caminho diferente do caminho que você traçou para a sua vida em 2015. Me entende, querido? Que você pode buscar isso ainda esse ano. O ano está apenas começando. Então, se o ano está começando, comece certo. Comece diferente. Ah, então tá, pastor, vou fazer uma promessa. Não faça promessa não, que você já fez muito, querido. Agora cumpra. Apenas cumpra as promessas que você fez a Deus. Senhor, eu prometo que eu vou ler a Bíblia toda. Não é assim, irmão? Mudança de ano só serve para isso. É só uma mudança de calendário. Aí a gente começa a fazer um monte de projeto. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me doar mais na igreja, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Aí quando chega no final do ano, nada disso aconteceu. Aí a gente dobra o joelho, Senhor, perdão, Senhor. Perdão. Tudo que eu prometi eu não cumpri. Aí vem as novas promessas, que nada mais são do que as velhas promessas não cumpridas. Entende, amado? Aí a gente termina o ano na mesmice.
Mesmo vivendo, amados, muitas vezes em uma mesma comunidade, há pessoas que se dão bem e outras que se dão muito mal. Mesmo vivendo no mesmo espaço físico, mesmo espaço geográfico, há pessoas que se dão muito bem. A despeito disso, você vê que tem pessoas que moram em comunidade, literalmente. Uns seguem um caminho, outros seguem outro. Por quê? Porque aquele que seguiu um bom caminho, ele sabe que há um caminho perfeito. Existe um caminho melhor. Mas há aqueles que seguem o caminho errado e quebram a cara. Traz isso para a sua vida espiritual e veja se não é a mesma coisa. Estamos aqui dentro desta igreja, vivendo no mesmo espaço físico. Por que que uns crescem e outros não? O problema não está em Deus, querido. O problema está no foco, naquilo em que você tem focado a tua vida. No que é que eu tenho focado a minha vida? Eu vou chegar no final de 2016. Chegue no final de 2016 e contabilize como foi a sua vida com Deus esse ano. Como foi? Pense um pouquinho na sua vida em 2015. Como foi? O que que você aproveitou de 2015 com Deus? Não, pastor, eu estive aqui em todos os cultos, não faltei um. Eu não faltei um culto. É mesmo? Só isso é o suficiente? Só vir aos cultos é o suficiente? Querido, nosso Deus não é Deus de terça, quinta e domingo. O nosso Deus é Deus de segunda a segunda. Você entende? Eu já preguei aqui na igreja, já falei para os irmãos, eu não quero um Deus que se relaciona comigo terça, quinta e domingo. Eu não quero esse Deus. Eu não quero. É muito pouco. É muito pouco. O nosso Deus é Deus que se relaciona conosco de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, madrugada inteira. Ele está em relacionamento contigo. Esse é o Deus que nós precisamos buscar, querido. Isso é mudar o foco. Isso é mudar o nosso pensamento e começar a buscar os pensamentos de Deus, porque os deles é mais alto. Deus deixou a sua palavra para nós, Deus deixou tudo para nós. Nós podemos dar mais, podemos nos envolver mais. Ah, amados, quantas pessoas que você conhece, irmão, que morou na mesma comunidade que você, que teve a sua infância, a infância junto com você e que hoje não fazem mais parte da tua história. Pessoas que morreram lá fora no tráfico, sabe o que são as escolhas da vida? Assim também são as nossas escolhas espirituais. Eu estou fazendo um paralelo para você entender que nós é que escolhemos o que nós vamos, como é que nós vamos terminar o ano de 2016. É você que escolhe. Você escolhe como é que você quer terminar. Se você quer terminar bem, querido, viva uma nova vida neste novo ano. Viva uma nova vida, diferente. Deixe tudo para trás. Olha, tudo que você fez até aqui. Bom, achou que foi muito? Não, foi pouco. Foi muito pouco. Todos nós que aqui estamos, seja você que é do Ministério de Louvor, seja eu que ministro a palavra, seja o pastor, seja um diácono, nós fizemos muito pouco. Você pode dizer amém a isso ou não? Fizemos pouco. Nós podemos fazer mais. Nós podemos ir mais adiante. Vai haver muita gente vivendo uma velha vida em um ano novo, irmãos. Não vive esse velho no novo. Não entre na mesma canoa furada que você entrou no ano passado. Não entre nas mesmas canoas furadas. Comece a viver coisas novas. Pastor, eu quero realmente que essa palavra seja verdadeira na minha vida. Eu quero viver coisas novas. Olha o que diz o Salmo 16, verso 11. Diz assim, olha: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há o que, irmãos? Plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Ele está dizendo, olha, na presença do Senhor há alegria. Ah, amado, viver uma vida como nós vivemos até aqui. Há pessoas que chegam na igreja, irmão, tem pessoas que você olha, parece que ele vai te bater.
Não é assim? A pessoa que você comer parece que vai te bater, porque só vive com amargura, é tristeza, uma cara de parece estar chupando limão, e entra ano e sai ano, e está na igreja, e parece que a vida não muda, não há alegria. Em nome de Jesus, irmão. Pense nisso que nós acabamos de ler aqui. Pense nisso aqui. Comece a mudar, Senhor, eu sei que na tua presença há alegria, então esse é o teu caminho. Deus tem caminho de paz para você, Deus tem caminho de alegria, porque na presença dele há a plenitude de alegria. Quando ele diz, os meus caminhos são maiores que os seus, estão mais altos que os seus, porque você está vivendo caminhos rasteiros. Nós podemos buscar mais, e quanto mais buscarmos o Senhor, mais o Senhor nos encherá de alegria. Ah, pastor, mas eu tenho passado muito problema. Passe os seus problemas com alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Peça a Deus que te abra os olhos, querido, para que você enxergue os caminhos da vida. Isso fala de diversidade. Deus é Deus de novas opções. Saiba que você pode trilhar um caminho melhor na tua presença. Há plenitude de alegria, diz a palavra de Deus. Na presença do Senhor. Às vezes a gente leva tanto tempo reclamando da vida, querido, e perto de nós, no mesmo espaço geográfico, existem pessoas vivendo uma vida de tanta alegria. Há pessoas que têm tanto problema, que eu conheço aqui dentro da igreja, problemas sérios, mas que está sempre alegre, irmãos, sempre alegre. Aí eu digo, Senhor, mas nós não ocupamos o mesmo lugar, não estamos vivendo no mesmo espaço físico. Por que uns têm mais alegria do que outros? É uma questão de foco, irmãos. Sabe, Davi? É o alvo. Qual é o teu alvo? Se o teu alvo é Cristo, irmão, o meu alvo é Cristo, o seu é Cristo. Se o teu alvo é Cristo, se encha de alegria, querido. Começa a mudar. Muda essa cara de chupar limão aí, triste, só vive triste, porque em nome de Jesus. Começa a mudar. Sabe, alguém vai te chamar assim, mas o cara é bobo, ri à toa. Eu sou bobo não, querido, eu estava condenado ao inferno, o Senhor me deu vida e vida em abundância, me fez cidadão do céu. É isso, sabe? Aí a gente vive rindo, condenado ao inferno, irmão. Sabe, macumbeiro brabo, a mãe era macumbeira, já falei isso aqui, minha mãe era tida como bruxa. De repente Deus olha para mim, eu vou salvar esse camarada, eu gostei, eu amo esse cara. Eu vou salvar o Paulo, sabe, antes que me perdesse. Aí o Senhor vai e me salva, me resgata do inferno, me transporta para o reino do Filho do seu amor, e diz para mim assim, olha Paulo, eu vou te levar para o céu, vou te botar vestes novas, vou colocar uma coroa na sua cabeça, tu vai andar em ruas de ouro. Querido, qual é o motivo que eu tenho para viver triste? Qual o motivo que você tem para viver com a cara chupando limão? Qual é o motivo, irmão? Se nós podemos viver essa plenitude de alegria na presença de Deus, Senhor, muito obrigado pela alegria que tem. Obrigado. Dá uma olhada no teu irmão e vê se ele está triste, irmão. Ele diz, irmão, se alegra no Senhor. Se alegra, meu irmão. Se alegra no Senhor. Os caminhos da vida, no qual o Senhor está dizendo, querido, não passa pelos caminhos dos bens materiais, porque tudo isso é temporal. Enquanto nós tratamos com Deus, muitas vezes nós tratamos com Deus aqui nessa terra, o Senhor está tratando conosco na eternidade. O Senhor está olhando coisas eternas para nós, e a gente está tão ligado a coisas materiais, entende? Se eu vou lá na igreja porque eu estou desempregado, preciso do emprego. Querido, Deus está olhando você na eternidade. O que Deus tem para nós é eterno, não é nada temporal. O emprego é temporal, o teu carro é temporal, sua casa, sua família, sua saúde, sua vida é temporal, mas a vida com Deus, essa é eterna. Essa vida é eterna. Os caminhos da vida só podem ser vividos, amado, por revelação de Deus. É quando Deus revela, eu tenho caminhos melhores para você. Eu tenho caminhos mais altos para você. Mude o foco. E veja que há muita coisa boa para ser vivida, querida. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Nós estamos aqui hoje, muitas vezes a nossa cabeça está focada lá fora nos problemas. Aí a gente vem para a igreja trazendo o velho, né? Vou para a igreja, meu Deus, estou cheio de problema, aluguel para pagar, e a minha luz está vencendo.
Às vezes a gente está aqui, o louvor está rolando e está pensando, meu Deus, eu recebi um e-mail agora tem um negócio de WhatsApp, que cada vez que toca um WhatsApp a gente fica nervoso, às vezes é uma notícia ruim, não é assim? A gente vem para a igreja com a cabeça está lá no mundo da lua. Sabe o que tem na lua, irmão? Não tem nada, a lua não tem nada, é vazia. Se você está no mundo da lua, você está com a tua vida vazia, porque lá não tem nada. Meu irmão, diga para Deus nessa noite, querido, diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero ter a vida que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver uma vida totalmente comprometida com o Senhor. Eu quero viver uma vida comprometida com os teus planos. Eu quero ter uma vida focada nos teus sonhos, nos teus projetos. Que não seja mais os teus planos e teus projetos em 2016, mas que você viva os planos de Deus para a tua vida. Isso é viver o novo de Deus. É viver o novo. Eu, quando olho a história de Paulo e Silas, irmãos, eu olho esses homens na prisão, quando eles estavam no cárcere, após haver apanhado muito, sabe o que eles fizeram? Eles não saíram para reclamar, eles não saíram para blasfemar de Deus, eles não questionaram com Deus, dizendo: Senhor, por que eu estou passando essa vida? Como muitas vezes nós estamos na casa do Senhor questionando com Deus: Senhor, por que eu estou passando isso? Sabe o que eles fizeram, irmãos? Louvaram a Deus. Sabe o que é isso? É viver o novo em meio ao cárcere, é estar no meio da dor vivendo o novo. Senhor, aqui está doendo, mas eu louvo a Ti. Sabe que naquele mesmo espaço geográfico, naquele mesmo espaço físico, haviam outros presos, mas somente eles dois louvaram a Deus. Amado, em meio à dor nós podemos louvar a Deus, adorar ao Senhor. Não há nada que possa nos impedir andar com Deus, irmão. Não há nada que possa te impedir louvar e adorar o Senhor. Não há nada que te impeça de orar a Deus. Não há nada que te impeça. Não existe dor que nos impeça de orar ao Senhor. Eles estavam na cadeia, irmãos. E cadeia é lugar de miséria. Cadeia é lugar de palavrões. Eu imagino quantas palavras torpes aqueles homens estavam ouvindo ali. Aqueles homens que estavam junto com ele deviam estar xingando todo mundo, xingando até o próprio Deus. Imagina isso, irmão. E Paulo e Silas estavam ali numa situação tenebrosa. Eu não sei quantas noites eles estavam amarrados, eu não sei quantas chibatadas eles levaram, eu não sei por onde estava escorrendo sangue no corpo daqueles homens, mas uma coisa eu sei: eles louvaram a Deus em meio à dor. Eles louvaram ao Senhor no meio do cárcere. Não seja você um mero espectador em meio à dor, querido. Não seja você um mero espectador. Louve a Ele. Louve a Ele. E não adianta você questionar os seus problemas no final do culto. Pastor, eu vou te falar qual é o meu problema. Tudo bem, meu irmão. Você pode me falar todos os teus problemas, mas os seus problemas não são maiores do que os problemas que Jesus estava levando na cruz. Não são maiores. Os seus problemas não são maiores do que a dor que ele estava sofrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Com todo o sangue que você derramou no ano de 2015, você não derramou nem um milésimo do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Você entende isso, irmão? Então, por mais que você compartilhe a sua dor, não vai chegar à dor que Jesus sentiu por você. Mais um motivo que temos para glorificar, louvar e adorar o Senhor. Só em dizer para Ele: Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor derramou o seu sangue por mim. Meu irmão, há um caminho de Deus para nós sobremodo excelente, e que dinheiro, fama, poder não podem comprar. Há um caminho sobremodo excelente. Coloca de novo o verso 11 aí, irmão, no capítulo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Olha o que o salmista diz: na tua presença. Na presença de quem? De Deus. O salmista está declarando: na tua presença há plenitude de alegria, na sua destra delícias perpetuamente.
Amados, eu quando olho para a história na vida de Enoque, o homem que andava com Deus, ele andava com Deus dentro da sua alma. Aonde Enoque estava, ele estava com Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 5 de Gênesis, verso 22 a 24. Andou Enoque com Deus. Os caminhos de Enoque eram os caminhos de Deus. Ele andava com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Sabe por que eu coloquei esse texto aqui, irmãos? Para te trazer à memória que Enoque era um homem casado, Enoque tinha filhos, e nada impedia Enoque andar na presença de Deus. Às vezes a gente coloca a família como empecilho para estar na presença de Deus. Ah, pastor, eu não vou, sabe por quê? Porque o meu filho, porque a minha esposa, porque o meu marido, tem sempre um porquê e a família está envolvida. Enoque viveu na presença de Deus. Homem casado, ele tinha filhos e não tinha nada que o impedia de andar na presença de Deus. Ele buscava um caminho perfeito. Entende, irmãos? O que é buscar um caminho perfeito? Paulo e Silas, em meio à dor, eles andavam com Deus. Quem anda com Deus em meio a dores, querido, em meio ao cárcere, louva e adora ao Senhor. E sabe o que acontece? As cadeias se arrebentam. As cadeias se quebram. Quando nós andamos com Deus em meio à dor, não há nada que te impeça de adorar o Senhor, irmãos. Não há nada que possa nos impedir de andar com Deus, de louvar a Deus. Cadeia é lugar de miséria. Cadeia é um lugar terrível. E era exatamente naquele lugar que Paulo e Silas adoravam. Ali era a igreja deles. Olha que coisa tremenda. E nós temos tudo aqui, irmãos. Aqui você não tem chibatada. Não tem. Nós não temos nenhum derramar de sangue aqui nesse lugar. Você tem um banheiro confortável. Se você começar a sentir uma dor estranha na sua barriga, você corre para o banheiro. Você tem um banheiro confortável. Você pensa que Paulo e Silas tinham banheiro, irmão? Não tinha, não. Estavam amarrados ali. Eu imagino Paulo e Silas se urinando todo. Eles eram normais, por isso eu digo que eles se urinavam. Eu imagino eles ali, naquele lugar infecto, imundo. Tinham tudo para sofrer calado, ou quem sabe até, querido, blasfemar contra Deus. Mas não era assim. Eles escolheram fazer diferente, porque o foco de Paulo e Silas era Deus. Eles estavam focados em Deus. Em meio à dor, eles louvaram a Deus. Faltou o emprego na tua vida, querido, faltou a saúde, faltou a alegria. Em meio a essa crise que tanto se está falando aí, louve ao Senhor, e Ele vai te mostrar os caminhos da vida, vai te mostrar os caminhos que você ainda não viu. Olhando para a história de Jó, irmãos, homem que enterra seus filhos, homem que perde todos os seus bens, homem que perdeu tudo, e você, quando lê a história de Jó, você fica questionando: meu Deus, será que há alguém que tenha sofrido mais do que este homem? Fora a pessoa de Jesus, será que tem alguém que sofreu mais do que Jó? O que Jó fez? Jó blasfemou contra Deus? Não, irmãos. Em meio à dor, Jó faz a maior declaração de amor ao Senhor. Olha o que declarou Jó no capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus o que? Falta alguma. Aí a gente perde uma unha. A unha encrava. Deus, minha unha está encravada. É assim.
Deus, por que eu perdi o meu carro? Jó perdeu tudo, irmãos. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os seus animais. Jó perdeu a sua pele. Jó perdeu a saúde. Jó tinha tudo para blasfemar. Mas Jó escolheu um caminho diferente. Jó escolhe o caminho do louvor, irmãos. Eu quero te desafiar hoje a mudar o foco da sua vida. Quero te desafiar nessa noite que dá esquecer as suas lutas e caminhar um novo caminho com Deus. Eu quero te desafiar nesta noite a viver uma vida de louvor e adoração a Deus, haja o que houver em 2016. Eu quero te desafiar nessa noite a viver uma vida completamente diferente. Quando nós mudamos o foco, as coisas mudam. Quando a gente muda o foco, as cadeias são quebradas, as muralhas caem, o mar se abre, a enfermidade bate em retirada. Quando nós mudamos o foco. Quantas pessoas vivem o caos, querido, por alimentar problemas do passado, vivem as coisas do passado e vivem o caos da sua vida. Pedro, ele estava caminhando muito bem sobre as águas, até a hora que ele olhou para o vento. Quando ele contempla o vento, ele começa a afundar. Viva uma vida diferente, querido. Não viva os mesmos problemas do passado. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero viver uma vida contigo e crendo que o Senhor está comigo em meio ao caos. O Senhor está comigo no meio da cadeia. O Senhor está comigo nesse mar que muitas vezes está agitado. O mar da nossa vida se agita e Deus está presente no teu barco. Precisamos viver a vida assim. Isso é mudar o foco. É você começar a entender que Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem uma vida melhor para nós. Você crê nisso, meu irmão? O nosso Deus é maior que os nossos problemas. A gente tanto louva isso, né? O meu Deus é maior que os meus problemas, né? Não temerei. Quantas coisas a gente canta. A gente é bom de louvor, né? Nós só somos ruins de vivenciar o louvor, mas a gente canta muito. Meu Deus é maior que os meus problemas. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente fala tanta coisa, irmãos, mas na hora de vivenciar isso é difícil. É difícil. Basta um probleminha, basta um chão que se abre, basta um desemprego, basta uma palavra dita por um filho do cão, que muitas vezes a gente escuta na televisão, uma palavra que vem do inferno. Cuidado que esse ano vai ser um caos e vai ser terrível. Meu Deus, o que vai ser da minha família? A gente já se preocupa com tudo, querido. Você crê que a tua vida está na mão de Deus, meu irmão? Você crê que a sua vida está nas mãos de Deus? A tua vida está na mão de Deus. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Está na mão do Senhor, querido. Os bens acabam, irmãos. O dinheiro acaba. Mas as delícias de Deus, elas são perpétuas, são eternas. A alegria do Senhor é eterna. Tudo pode acabar na sua vida, mas aquilo que Deus tem para você é eterno. Saulo seria um doutor da lei, porém Deus tinha para ele um caminho melhor. Deus tem para você um caminho melhor. Eu quero te desafiar nessa noite a viver um caminho melhor. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa palavra, que está aqui em Êxodo, no capítulo 33. Eu já estou encerrando, que nós precisamos orar, irmãos. Eu prometo que eu estou encerrando. Eu não gosto de falar muito, não, que daqui a pouco você vai dizer, você está falando que está encerrando e não encerra nunca, né? Versículo 13 ao 16. É rápido, ele diz assim, olha, apenas esses versículos para nós encerrarmos. Capítulo 33, do 13 ao 16. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra?
Amados, o que difere a população mundial não é a cor. O que difere a população mundial não é a língua, não é a cultura. O que difere a população mundial é quem anda e quem não anda com Deus. Essa é a diferença. O que nós estamos vendo acontecer nesse mundo é porque muitos não andam com Deus. Por isso está um caos. Assim como está sendo declarado aqui. O verso 17, ele diz assim, olha o que diz o verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Deus respondeu ao coração de Moisés. Olha o verso 18, leia comigo. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Sabe o que Moisés queria, irmãos? Ele queria mais de Deus. Ele queria mais. Senhor, eu quero mais de ti. Me mostre a tua glória. Eu quero mais do Senhor. Eu sei que o Senhor tem um caminho melhor, então me mostre a tua glória. A intimidade com Deus, querido, vai se aprofundando cada vez mais, tomando decisões precipitadas muitas vezes, por não saber qual é a vontade de Deus para nós. E Deus tem um caminho melhor. É como diz o nosso amado pastor em Romanos 8, 28, o que ele diz mesmo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo e Silas, o cárcere era apenas mais um lugar de adoração. Para muitos, irmãos, o cárcere, os problemas, ele é o fim. Mas para outros é apenas motivo para adorar a Deus. Então eu quero convidar você a fazer isso nesta noite. Eu não sei qual é o problema que você está passando, meu irmão, mas eu quero te convidar a adorar o Senhor, a orar, a dizer para Deus: Senhor, eu quero ter forças em 2016 para mudar o foco. Eu não quero mais viver em 2016 aquilo que eu vivenciei em 2015. Quero viver uma vida diferente. Se você quer viver uma vida diferente com Deus, querido, se coloque de pé e vamos orar. Uma vida diferente. O que é viver uma vida diferente, pastor? Será que eu tenho que me batizar de novo? Eu tenho que fazer escola bíblica dominical novamente? Não, querido. Viver uma vida diferente é buscar a Deus de uma forma plena, como você não tem buscado. É estar na presença do Senhor. É buscar mais o Senhor. É orar mais. É dizer para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor seja o alvo da minha vida. Eu não quero mais viver os meus pensamentos, meus sonhos. Eu não quero viver os meus projetos, mas eu quero viver os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Porque o caminho de Deus, ele é perfeito, irmão. Deus tem caminhos planos para você. Deus tem caminhos melhores. Ele diz que os caminhos dele são altos e que os pensamentos dele são altos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, Tu és o Senhor acima de todas as coisas. E nós declaramos nesse lugar, Senhor, que não há Deus como nosso Deus. O Senhor que pode mudar a nossa história, o Senhor que pode transformar a nossa vida. Pai, como igreja nós estamos aqui para Te pedir perdão, Senhor. Perdão se nós vivemos até hoje, Senhor, sobre a nossa mesma direção, sobre as nossas vontades, os nossos desejos. Pai, nos perdoa, Senhor, se a Tua igreja não tem vivenciado aquilo que Tu tens preparado para nós, porque nós temos decidido viver por conta própria. Pai, nos perdoa, porque nós queremos a partir de hoje viver uma vida diferente, Senhor. Viver uma nova vida com o Senhor, uma vida na Tua presença, Te buscando mais. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, Deus, para que nós possamos mudar o nosso foco, o nosso alvo. Me perdoa, Pai querido, perdoa os nossos pecados, o pecado de negligenciarmos, Senhor, a Tua palavra, o Teu chamado. Muitas vezes nós precisamos de um toque do Senhor, e o Senhor nos tem falado tanto, Senhor, sobre mudança.
Pai, o teu servo, Senhor, o pastor desta igreja tem ministrado tanto sobre mudança, sobre santidade, sobre vida diferente, Pai. Precisamos entender isso. Definitivamente, Senhor, nós precisamos sair daqui como igreja de Cristo, entendendo que nós não somos apenas um amontoado de gente que está debaixo de um CNPJ, debaixo de uma placa denominacional, mas que nós estamos aqui, Senhor, como tua igreja, a igreja que está nesse mundo para fazer a diferença nele. E se nós vivemos os nossos pensamentos, a nossa vontade, Senhor, nós não vamos mudar nada. Nós não vamos mudar, Senhor, o mundo que está caótico, Pai. Ó Deus, mostra-nos, Senhor, mostra-nos tudo que Tu tens reservado para nós, para essa igreja. Obrigado, Senhor, pelo crescimento espiritual dos Teus filhos, e que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento, na graça e no poder de Deus. Aqueles que estão fracos, Senhor, que o Senhor levante, que o Senhor fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Fortalece teus servos, Deus. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós, Pai. Sopra o fôlego de vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Sopra o fôlego de vida nesta noite, Deus. Queremos fazer diferença, Pai. Queremos terminar esse ano, Senhor, dizendo que valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Nós estamos vivos, Pai, por isso queremos viver uma vida diferente. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia.